Cantemos para aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Jesus pregava boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo, e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra o teu Deus, celebra o teu Deus, celebra o teu Deus, ó Sião. Juntos. Glorifica, glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra o teu Deus, celebra o teu Deus, celebra o teu Deus, ó Sião. Queridos irmãos e irmãs, presentes ao santuário, nesta sexta-feira, depois da festa da Epifania, quer dizer que ainda estamos no tempo de Natal. E é dentro desse contexto que a palavra de Deus nos é anunciada. E é dentro desse contexto que nós devemos acolhê-la. Quero saudar também a todos que participam da missa através do YouTube, Facebook. Graças a Deus somos muitos.
Sejam bem-vindos. Compartilhe esse vídeo. Essa palavra é muito forte. Com certeza poderá tocar muitos corações. Então compartilhe com muitas pessoas. Dê o seu like. Essa palavra, o like é para a palavra. Essa palavra merece muitos likes. Então vamos meditá-la. Primeira leitura, continuamos escutando a primeira carta de São João, aquele que reclinava a cabeça no coração de Jesus, o que expressa uma intimidade muito grande, um conhecimento, não porque ele ouviu, mas porque ele experimentou o que significa o amor de Deus. E a palavra hoje nos afirma que a vitória do cristão, ela vem pela fé. A vitória do cristão sobre o mundo é pela fé. Para alcançar essa vitória, precisa enfrentar uma batalha interior e exterior contra tudo o que é mundano e realizar a vontade de Deus. Pense bem em você, na batalha que você tantas vezes enfrenta, ainda mesmo atendendo confissões. 90% diz: padre, eu não consigo deixar o pecado. Eu tento, eu quero, mas eu não consigo. Falei, não é isso. A sua vontade é muito débil, é muito fraca. Você não se deu conta ainda que o pecado leva à morte. E leva. Pior do que a morte do corpo. Mas as pessoas não se conscientizam. Falta a fé, falta o testemunho. Porque com a graça que Deus nos oferece, tudo é possível, absolutamente. Mas é preciso acolher a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? O que é que eu dizia no ato penitencial? Sobre a lepra. Aquilo que realmente, pior do que nos afastar do convívio social, é nos afastar de Deus. Aquilo que nos afasta de Deus. A autossuficiência, de que somos bons, justos e corretos, como eram os fariseus. Qual era o pecado deles? O maior de todos. É claro que eles mentiam, eles eram presunçosos. O maior pecado deles era a autossuficiência. Eles se achavam especialistas. Esse é o perigo que nós corremos. Nos especializarmos em Deus. Falar bonito sobre Deus. Isso não diz nada. O apóstolo fala para nós, essa carta dele é toda ela escrita pelo testemunho. Ele está contando aqui o seu testemunho, a sua experiência desse amor de Deus. E o amor de Deus ocupa o centro de toda a sua mensagem. A mensagem de Jesus, a ação de Jesus, a mensagem de Jesus, o centro de tudo é precisamente o amor. E João captou isso com muita propriedade. Pela sua intimidade com o Senhor. Então, é isso que nós precisamos. Se a vitória
do cristão sobre o mundo é pela fé. Pela fé é a fé em Cristo, o Filho de Deus, o único meio para vencer o mundo. Qual é o único meio para vencer o mundo? A fé em Cristo, aquele que já venceu. Quem venceu o mundo? Jesus. Venceu o mundo, o inferno e a todos. Jesus é o maior de todos os vencedores de todos os tempos. Ele venceu até a morte. Então a fé em Cristo é o meio para vencer o mundo. E Jesus veio para dar a vida e deu. E deu a vida para quem acredita nele. E continua dando. Esta vida eterna que nos é dada em Cristo, que nos é assegurada em Cristo. E o apóstolo fala aqui sobre este testemunho tríplice: o Espírito, a água e o sangue. Por quê? Havia uma heresia que diziam precisamente que o homem Jesus Cristo tinha se separado do Deus Jesus Cristo antes da morte. E eles afirmavam: quem morreu não foi Deus, só foi o homem. Ou seja, o homem Jesus morreu, mas o rei Jesus, o Senhor Jesus, esse não morreu. E o apóstolo então fala com essa ênfase e com essa força de expressão que ele usa aqui, quando ele pergunta: quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê? Que Jesus é o Filho de Deus. Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E é o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então ele, de fato, evoca, quebrando assim toda a resistência da humilhação em relação à humilhação de Deus. Aquilo que São Paulo vai dizer com muita ênfase também. Aquilo que é loucura para o mundo é a sabedoria de Deus. O que é a loucura para o mundo? É a cruz, é a paixão de Cristo, é a morte de Cristo. Isso é a loucura. Ele diz: isso é a sabedoria de Deus. Foi na cruz que Jesus derrotou todas as potências do mal. Foi na cruz que o Senhor derrotou o inferno. Então aí está a sabedoria de Deus. E nós não compreendemos isso. E às vezes queremos justamente subir, subir e subir. E o Senhor nos ensina a vencer descendo, descendo e descendo. Por isso ele desceu do céu. Aqui está o contexto da palavra para o Natal. Aquele que é o Deus conosco. É porque nós nos consideramos a nata da humanidade. E não somos. A nata da humanidade é miséria. Por isso que é o que Jesus pede. A única coisa que Jesus quer de você. O que Jesus quer de você? Seu dinheiro? Não, que o seu dinheiro não é seu.
Aí você diz, é meu porque eu ganhei. Bem, é um dom de Deus para você viver bem. Mas amanhã depois chegará o seu dia, se você não administrar bem aquilo que você ganhou, ele vai servir de quê? Para quê? Para criar confusão? Na verdade, a única coisa que nós temos é a miséria que está em nós mesmos. E foi atrás dessa miséria que Jesus veio. Aí diz, não, padre, sim. Ele mesmo disse, eu vim para os pecadores. Os pecadores o que é? Miséria, miserável. Foi isso que Jesus veio, porque ele tem o poder de purificar. Mas se eu não me dou conta de que eu sou um leproso, como é que eu vou pedir ao Senhor para me purificar? Pois é, esse que é o problema. Nós não somos leprosos. Na verdade somos leprosos. Naquele tempo, a lepra era uma doença incurável. Mas o pior não era isso, eles não tratavam da lepra. O leproso era abandonado numa colônia, fora da cidade. Ele não podia se aproximar das pessoas, porque a lepra era vista como, não como uma doença propriamente, por isso nem tratavam, mas era vista como uma maldição, uma pessoa maldita, um castigo terrível sobre ela. E quando esse homem se aproxima de Jesus, ele é ousado, a ousadia da fé, a fé que nos faz ir muito além do que os nossos pés podem nos levar, a fé nos faz ver aquilo que os olhos jamais poderão ver, a fé nos faz transcender essa realidade pequena, que nos prende, que nos limita. A fé é um poder absoluto, grandioso, e precisamente aí está a vitória. A fé, é pela fé que alcançaremos a vitória sobre o mundo, percebe? Vejam vocês, então, aquele leproso é ousado, ele se aproxima de Jesus sem medo, até de ser apedrejado. Ele poderia ser apedrejado, a lei facultava isso, para vocês verem a crueldade como era. Ele era totalmente excluído da comunidade, mas Jesus veio para quê? Para acolher. Ele vai ao encontro das misérias. Na verdade, ele vai ao encontro daquele leproso. E Jesus faz a coisa mais ousada de todas, que é tocar o leproso. Quem tocasse num leproso estava condenado tal qualmente o leproso, porque era considerado também impuro. Então, quem toca no leproso, também vai com ele, é exilado. E Jesus toca naquele homem, mas olha a expressão dele: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Vejam bem que a expressão é purificar. Isso nos dá uma dimensão muito mais espiritual do que física. E eu estou tirando isso para hoje. Não que ele não tivesse lepra, tinha. Para Jesus curar um câncer,
um leproso ou ressuscitar um morto é a mesma coisa. A pessoa diz, nossa, curar um câncer, aí é um grau muito mais difícil do que curar uma gripe, uma pneumonia. Na verdade, para Jesus, curar um câncer, libertar um leproso, ressuscitar um morto, tudo é igual. Ele tem o poder. E ele manifesta o poder através do amor. Mas vejam bem, o leproso é ousado. Tu tens o poder de me purificar. E Jesus então estendeu a mão, tocou nele e disse. Jesus não poderia ter dito sem tocar no leproso? Poderia. Ele poderia curá-lo, libertá-lo, só pela palavra? Só? Quantas vezes ele fez isso? Mas ele faz questão de tocar no leproso. Ele toca e diz, eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Meus irmãos, aqui que é importante a gente refletirmos um pouco sobre essa realidade da lepra que exclui. A lepra era terrível, ela excluía do convívio social, religioso, familiar. Já pensou se sua mãe tivesse lepra? Ela era exilada, a família não podia ver assim de longe, podia levar alguma coisa para ela lá na colônia dos leprosos, mas não podia mais conviver com ela, era abandonada, literalmente. E Jesus, ele purifica esse homem. Eu quero, fica purificado. Purificado, aquele homem antes excluído, ele se sente abraçado por Deus, experimentando no corpo e na alma a ação vivificante de Jesus. Mas uma coisa que essa palavra nos leva a meditar, a refletir. A lepra, a nossa lepra hoje é pior, porque ela nos afasta de Deus. Não é que Deus se afasta de nós, é a nossa lepra, é o nosso pecado que nos afasta de Deus. Como eu citei o exemplo, se eu não me coloco na presença de Deus e se eu não tenho a humildade de entregar a Ele a minha miséria, então a minha lepra, de fato, me exila da graça, pior do que do convívio, da família, da comunidade, da igreja, do templo, me afasta da graça de Deus. E é essa lepra perigosa hoje que está ceifando muitas vidas, que é a lepra do pecado que afasta de Deus e a falta de consciência do pecado. É isso que o mundo tem feito, está tirando o sentido, a consciência do pecado. A pessoa vai se confessar, na maioria dos casos, nem se confessa, porque não confessa o seu pecado. Conta história, cheia de remorso. Remorso não é arrependimento, lembre-se. Quem se arrepende não tem remorso. Quem se arrepende tem confiança no poder da graça, da misericórdia. Não vai sair dali cabisbaixo,
cheio de remorso. Isso é coisa do inferno. Porque a pessoa que tem remorso, ela voltará ao pecado. E é isso que falta, tirou. E às vezes dentro da igreja nós não temos a consciência da nossa falta. Por isso a gente vê tantas dificuldades. E hoje administrar pessoas, quando é administrar pessoas numa empresa, já não é fácil. E quando é numa igreja, multiplique isso por muitos, porque aí é mais difícil. E precisamente porque falta a consciência de que temos a lepra e que precisamos ousar como este leproso e dizer ao Senhor: se queres. Ele não duvida que ele pode. Na verdade, ele crê que ele pode. Isso é absoluto. Ele invoca, na verdade, a vontade do Senhor. E é isso que o Senhor manifesta, que não só pode, mas Ele quer. Ele quer realmente nos purificar, Ele quer nos libertar, Ele quer, é isso que Ele quer. É como se Ele dissesse: mas foi para isso que eu vim. E Ele diz isso: mas foi para isso que eu vim ao mundo. Para que eu vim ao mundo? Para perdoar pecados. Qual foi o maior escândalo de que Jesus provocou nos judeus? Quando Ele perdoa os pecados. Teus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Precisamente aí. Por isso a rejeição aumenta. E é essa consciência de que o que mais interessa a Deus, a Jesus, do que eu tenho, do que está em mim, é o meu pecado, é a minha miséria, para que Ele possa me salvar. Mas se eu estou aqui mais maquiado do que tudo, eu estou falando no sentido espiritual, a gente camufla o pecado, enfeita, quer dizer, e o Senhor vai olhar e dizer: mas não é isso, meu filho, eu estou vendo a tua miséria, não pense que você não tem, porque você tem. Olhe-se, que adianta enganar-se? É como um doente que quer esconder a doença do médico. O médico pergunta: sente isso? Não. Quer dizer, está dificultando a cura, o diagnóstico. E muitas vezes fazemos isso em relação ao pecado. Porque é isso que o mundo está fazendo. Anestesiando a consciência do cristão para que se torne demente no sentido espiritual. Eu não preciso. Conversão, isso é coisa para esse pessoal que anda aí nas ruas, na prostituição, na bebedeira. Tem coisas que às vezes fazemos que é pior do que isso. O que foi que Jesus disse aos fariseus? As prostitutas vos precederão no reino dos céus. E quando foi o fariseu e o publicano ao templo orar, o fariseu se exaltou, o publicano se humilhou, disse: Senhor, eu sou um pecador, não tenho nem direito de estar aqui, mas eu confio no teu amor, e esse é perdoado. Por isso que quem se humilha será exaltado,
e quem se exalta será rebaixado para o inferno, naturalmente. E é isso que essa palavra traz para nós a partir deste encontro de Jesus com o leproso. Creio que cada um de nós deveria se colocar no lugar desse leproso e pedir a Jesus para ser purificado, para ser liberto. E o Senhor toca. Peçamos esse toque sobrenatural da graça que cura, que purifica, sobretudo do seu sangue redentor que purifica de toda a impureza, de toda a mancha do pecado. O que de fato nos alveja é o sangue de Cristo. Então vamos pedir essa graça hoje ao Senhor Jesus, porque Ele realmente quer. É isso que Ele deseja fazer conosco. Ele realmente quer nos libertar dessa lepra. Precisamente. Eu acabei de dizer, e eu vou dizer agora de uma forma mais clara e contundente, porque eu creio que não podemos perder essa oportunidade. Na verdade, a nossa lepra hoje é o pecado. E a nossa lepra é pior do que aquela. Muito pior. Só que a nossa lepra hoje, ela tem cura. Tem cura. Tem um sacramento de cura. Mas antes de chegar no sacramento, no tribunal da misericórdia, que é a confissão, é preciso arrepender-se, conscientizar-se do seu pecado, arrepender-se do seu pecado. A confissão supõe o arrependimento e a conversão. Como é que eu vou confessar um pecado se eu nem me arrependo dele, se eu nem tenho consciência do mal que eu estou provocando? Tem sentido. Por isso que muitos confessam, mas não se convertem. Porque falta precisamente isso. É um processo de aproximação, de purificação, de crescimento. E é isso que o Senhor quer fazer. Nos devolver a graça, através de uma boa confissão sacramental. A graça que recebemos na absolvição sacerdotal nos devolve a energia vital que nos cura a partir de dentro. É tudo que nós precisamos para nos regenerar. Por isso não percamos tempo, gente. Procuremos a confissão, façamos uma boa confissão. E a boa confissão começa quando? Começa na preparação. Quando você pede a Deus a graça de revelar o meu próprio pecado, para que eu saiba que eu sou um leproso e que eu preciso ser purificado. Isso mesmo, eu quero, e é Jesus quem vai dizer, não é nem o padre que vai te absolver, é Jesus que vai dizer, eu quero, fica limpo. Então vamos pedir ao Senhor que nos cure e que nos liberte.
Senhor Jesus, que é fonte de toda cura, de toda purificação, de toda vida nova. Pede, vem em meu socorro, permite-me ajoelhar diante dessa fonte inesgotável de amor, que és tu, Senhor. E hoje, primeira sexta-feira do ano, precisamente, daquele coração sagrado que foi transpassado, brota o manancial e a fonte da salvação. Pois é aí que nós temos que nos colocar, como leprosos que somos, para pedir. Por isso eu vou fazer uma oração que eu sinto ser a oração para cada um de nós, que estão em casa, que estão aqui. Não permitas, Senhor, que meu orgulho, que a minha autossuficiência, que a minha soberba, não permita, e que meus muitos pecados me matem por dentro. Restaura-me, Senhor, com tua graça. Também eu quero ficar limpo das imundícies físicas, psíquicas, espirituais, morais, que me afastam do teu amor misericordioso. Elimina em mim toda insensibilidade que não me deixam ver a dor e o sofrimento que os meus pecados provocam. Livra-me, Senhor, da desgraça, dessa desgraça que não me deixa ver nem o meu pecado e nem as consequências dele. Que a graça do teu perdão gratuito me faça uma pessoa nova, renovada, limpa, curada. Amém. Eu sou o que sou Deus de amor, estou aqui para te curar. Eu sou o que sou Deus de amor, estou aqui para te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado estás em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado estás em minhas mãos. Te amo, cantemos. Te amo, és precioso, teu nome gravado
tuas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado